como a gente já havia anunciado, vamos receber aqui no nosso programa, deixa eu trazer aqui essas informações, para a gente receber o nosso entrevistado, Dr. Manuel Dias da Fonseca Neto. Dr. Manuel Fonseca. Ele é mestre em saúde pública, é especialista em epidemiologia e faz parte da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Ele também é aposentado da Anvisa e da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Dr. Manuel Fonseca, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no programa Metro em Destaque, Rádio Metropolitana. Bom dia, Ricardo. Também é um prazer poder conversar com vocês sobre essa situação que o país atravessa agora. Muito bem. Eu começo perguntando para o senhor o que é a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, doutor? A associação ela tem aproximadamente 3 anos. Ela tem uma filiação nacional, vários estados têm a sua associação, tem a nacional e tem as estaduais. E surgiu a partir daquele movimento que aconteceu do golpe contra a presidente Dilma, e então alguns médicos resolveram se pronunciar, porque tinha muito médico que estava fazendo ações contrárias aos médicos cubanos, enxotando os médicos cubanos na Escola de Saúde Pública. Então alguns médicos cearenses resolveram se reunir e fazer a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Surgiu aqui no Ceará, depois se expandiu para os outros estados e agora é uma associação nacional. Muito bem. Olha, doutor Manuel, eu estava recebendo aqui, fui vendo aqui algumas informações e a associação lançou um manifesto, o Manifesto dos Médicos Cearenses em Defesa da Vida, da Ciência e do SUS. O que visa esse manifesto, doutor? Esse manifesto é um trabalho coletivo de 3 associações médicas, do coletivo Rebento, do coletivo Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares e da Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia. O manifesto, ele coloca algumas questões sobre a situação atual, faz uma análise de que o Brasil agora é o epicentro mundial da pandemia, pelo número de casos e número de mortes, é um celeiro para a formação de novas variantes mais agressivas e letais do coronavírus e está em processo de colapso do sistema de saúde. Então, diante disso, nós tomamos algumas posições. Defendemos a vacinação em massa para a população, defendemos que deveria ter um gabinete de crise nacional do Ministério da Saúde, do CONAS, que é dos secretários estaduais, do CONASEMES, que é a secretária municipal, e dos cientistas, na Fiocruz, Butantan, e o Ministério da Saúde, para estabelecer normas gerais. Porque o que acontece atualmente, Ricardo, os governadores tomam decisão e o Bolsonaro toma outra decisão contrária, inclusive tenta desmoralizar os governadores. Então, nós propomos uma unidade nacional para enfrentar a pandemia. Muito e bem. Outras decisões, basear os protocolos clínicos na ciência, auxílio emergencial para a população poder fazer o distanciamento, o fortalecimento do SUS e, finalmente, essas medidas de proteção individual e coletiva, particularmente do lockdown, nessa fase crítica que está havendo agora no país. Muito bem. Doutor Manuel, essa falta de diálogo, digamos assim, entre o gestor brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, e os governadores e municípios, desde o ano passado, aliás, hoje está completando o ano que foi decretado o primeiro isolamento, hoje 18. Então, desde o ano passado, quando chegou no Brasil a pandemia, e hoje 19. E essa falta de diálogo entre governadores e presidente da República, essa briga que transformaram a pandemia numa briga política, isso é um fator que pode ter gerado toda essa situação que estão vivenciando hoje, com colapso na saúde, com hospitais superlotados, com
provável, já vem se falando, falta de oxigênio. E agora, é uma matéria que eu trouxe aqui ontem, vou reforçar hoje, até kit intubação, isso gera já uma preocupação. Então, isso pode ser o fator primordial que tenha causado tudo isso, a falta de diálogo, um consenso entre os nossos governadores e presidente? Eu não tenho a menor dúvida, Ricardo. Agora, isso não foi por parte dos governadores. Eles tentaram o diálogo permanentemente. Né? O problema é que o presidente não queria o diálogo. Né? Ele dizia que era uma gripezinha, não usava máscara, né? Dizia que a máscara era besteira, que a vacina, a pessoa que tomasse a vacina ia virar jacaré. Quer dizer, ele trabalhou contra o controle da pandemia. Né? Ele trabalhou contra. Né? Então ficou uma situação difícil. Os governadores têm uma responsabilidade mais direta com o pessoal do seu próprio estado, porque ele está governando aquele estado e os prefeitos, eles tinham que tomar alguma providência. Porque o governo central não tomou nenhuma providência, não comprou vacina, saiu da Organização Mundial de Saúde, que propunha uma união de vários países para fazer a vacinação coletiva. Ele só vivia falando mal da Organização Mundial de Saúde, que é a organização mais importante internacionalmente sobre questão de saúde. Então, houve uma tentativa, sim, dos governadores de negociar com o presidente, só que o presidente não queria negociar. Uhum. Ele queria, né, fazer aquelas livezinhas, né, e foi um negócio destrutivo. É tanto que saiu um artigo agora recente, Ricardo, do Gustavo Castanhon, dizendo, listando 11 motivos porque o presidente da República deveria ser julgado por um tribunal internacional como genocídio, pela omissão e não providência em relação à questão da pandemia. Inclusive, prescrevendo, ele, o presidente da República, prescrevendo a cloroquina, um medicamento que é sabidamente que não tem nenhum efeito. Ele prescrevendo. Né? Só isso daria para um processo contra ele, porque nenhuma autoridade que não seja médica pode prescrever um medicamento. Bom, o senhor trouxe essa questão da cloroquina, e era uma questão que eu tinha a colocar aqui. E o ouvinte já manda aqui, já pergunta aqui, indagações, né, sobre a questão do tratamento precoce. Se fala muito dessa questão de cloroquina e outros medicamentos. E aí eu queria que o senhor me dissesse mais claramente qual é a eficácia desses remédios, desses medicamentos, a ivermectina, a cloroquina e outros que são colocados. Ricardo, houve um posicionamento de algumas associações brasileiras nacionais. Por exemplo, a Associação Brasileira de Infectologia, Associação Brasileira de Pneumologia, Associação Brasileira de Médicos Intensivistas. Todos eles diziam claramente que pelas pesquisas internacionais, né, não existia nenhum medicamento preventivo para o coronavírus. Inclusive a Organização Mundial de Saúde disse isso. O CDC de Atlanta também, Estados Unidos também disse isso. Então o que é que acontece? Se você dá um medicamento que não tem efeito e pode até causar problemas, né, por exemplo, a ivermectina é muito boa para matar piolho, né? Mas se você usa de forma continuada, ela pode causar uma hepatite medicamentosa e pode ser fatal. A cloroquina é muito bom para artrite reumatoide, mas tem os efeitos colaterais cardíacos. Então, como quem está sendo afetado pela doença são os idosos, geralmente o idoso tem algum problema cardíaco e você pode complicar. O corticóide, que às vezes é usado também, né, nesse pacote, ele é muito bom para quando a pessoa está dentro do hospital e com um processo inflamatório generalizado no pulmão. Se ele tomar antes, ele pode, inclusive, diminuir as resistências da pessoa e acontecer uma situação mais grave ainda da doença. Então, e o pior de tudo é que dá a sensação
de que ele tá protegido e não está. Então se ele tomar essa medicação e achar que está protegido, deixar de usar máscara e de outras providências que tem que tomar de isolamento social, ele pode contaminar todos os membros de sua família. Bom, são 10 horas mais 21 minutos, 10h21, aqui Rádio Metropolitana AM 1930, nós estamos conversando com o doutor Manuel Fonseca. Doutor Manuel falando aqui para a gente, ele que é membro da Associação Brasileira de Médicos e Médicas. São muitos, né, os médicos que já assinaram esse abaixo-assinado, mais de 900 médicos. E o que é que vocês mais buscam? Uma saída humanitária. Eu só acredito que, e é óbvio isso, uma vacinação em massa é o que pode aí garantir o controle desta pandemia, doutor Manuel? Não tem a menor dúvida, Ricardo, porque é a única alternativa. O Brasil saiu do controle. Né? Você vê isso aí que você falou, está começando a não ter mais leito de UTI. A própria Unimed, que é um setor privado, eles estão chamando uma decisão de guerra, que é o quê? Diante de dois casos de situação grave, eles estão decidindo qual é o que pode salvar-se e vai para a UTI. Você vê a gravidade que está acontecendo. Então saiu do controle completamente. E a única alternativa é a vacina. Porque você tem que proteger pelo menos 70% das pessoas dos grupos de risco. No ritmo que nós estamos, né, em 2 meses, nós temos 4%, 5% de pessoas vacinadas. Daqui que chega a 70%, vai morrer muita gente. E como no Brasil tem uma nova variante, exatamente por esse descaso, deixou os casos acontecerem de forma dramática, tem uma nova variante, que é a P1, que é a variante de Manaus, que está sendo mais agressiva, né? E está causando casos mais graves. Por isso que o sistema de saúde está entrando em colapso. Porque estava indo um certo controle, um platô, de repente chegou a variante de Manaus. Né? E aí está todo mundo pegando, e particularmente está pegando os jovens. Porque os jovens, eles não estão se protegendo. Estão indo para balada, para praia, para restaurante. E aí tem essa nova variante que já chegou ao Ceará, já chegou ao Brasil como um todo, e está causando essa situação dramática, né, de mais de 2.000 pessoas morrendo por dia. 2.000 pessoas, são 2.000 pessoas. Quer dizer, é uma verdadeira guerra contra o povo que está acontecendo. O senhor acredita que nós estamos hoje... Fortaleza hoje é o epicentro aqui no estado do Ceará, isso não resta dúvida. Mas o senhor acredita hoje que nós estamos já começa a haver uma curva, ou ainda esses números ainda vão crescer muito mais ainda pela sua experiência, doutor Manuel? Pode acontecer que chegue num certo platô. Né? Se o lockdown fosse cumprido por todo mundo. Né? Porque a única forma de reduzir a contaminação é diminuir a difusão do vírus. E a forma de diminuir uma situação dramática como essa é as pessoas ficarem em casa. Apesar de que tem outro complicador, Ricardo. Sim. É que as pessoas mais pobres, que têm que, às vezes, ir trabalhar, quer dizer, aquele ajuda emergencial, faz 3 meses que o pessoal não recebe, e agora vai receber a metade, e alguns menos da metade. Quer dizer, como é que a pessoa vai sobreviver? Então ele vai atrás de emprego, vai trabalhar. Né? E aí, se não tomar as providências de usar rigorosamente a máscara, né, ele vai ter a possibilidade de se contaminar e contaminar os seus familiares. Então, a situação está ainda, não teve ainda o efeito do lockdown. O efeito do lockdown se dá mais ou menos em torno de 15 dias depois do início. Depois de 15 dias que vai começar. Ou seja, lá para o dia 25 é que essa curva pode se estabilizar e começar a reduzir. Até lá a situação é dramática no setor público e no setor privado. Muito bem, doutor Manuel Fonseca, eu quero agradecer ao senhor, tá certo? E desejar ao senhor e aos médicos que assinam esse manifesto, não tem como eu ler o nome de todos, são mais de 900, né? Acho que aqui 958, se não estou enganado.
Mas deixar aqui o nosso respeito o nosso abraço e o desejo de que esta luta continue. E o que eu mais acho importante, doutor Manuel, é a partir do momento em que os nossos políticos tiverem consciência do que a vida de um ser humano é muito mais importante do que meras brigas partidárias de lado A, B ou C, esquerda, direita, centro, não importa. O importante é ver a vida do cidadão. Essa doença tem levado muita gente. Eu estou aqui diante do meu computador com a foto de mais um colega de rádio que de ontem para hoje foi tirado a sua vida com essa doença. E isso é preocupante. Amanhã a gente não sabe quem vai ser o próximo, se eu ou se uma pessoa da minha família ou uma pessoa próxima a mim. É preciso consciência acima de tudo. Aquilo que eu vi na nota dos senhores é uma saída humanitária para combater essa doença, né, doutor? É isso mesmo, Ricardo. Eu acho que a questão mais importante agora é comprar vacina. Comprar vacina, vacinar, porque só assim é uma forma de proteger a população. Então, eu acredito que o movimento nacional que está acontecendo, inclusive internacional, né, sobre a questão do Brasil de comprar vacinas, é fundamental para salvar as pessoas. Né? Então, nós dizemos assim, mãos limpas, mente aberta e coração solidário. Esse é o slogan que a gente está levantando para que as pessoas possam sobreviver a essa pandemia. A impressão que temos aqui, doutor, é que no Brasil não houve um plano de vacinação devido a essa lentidão. É essa a impressão que nos dá. Essa indecisão de compra ou não compra vacina, troca ministro, e sai ministro e entra ministro. E essa incerteza é que às vezes deixa e nos deixa preocupados com toda essa situação. É verdade. Não teve um plano nacional. O Brasil é conhecido, Ricardo, como um dos países que tem um sistema nacional de imunização mais organizado e mais difuso para o país todo. Se tivesse vacina, rapidamente o sistema de saúde era capaz de vacinar a população. O problema é que não tem vacina. Desde o começo que foi oferecido 50 milhões de vacinas, ele não quis. Depois o próprio Pazuello quis comprar vacina, ele desautorizou. Quer dizer, então fica muito complicado. Eu espero que o atual ministro, que pelo menos é cardiologista, né, eu espero que ele tenha força para concentrar pelo menos na compra de vacina de onde ela vier. Se ela tiver eficácia e segurança, ela tem que ser comprada onde tiver. O problema é que não está tendo mais. Porque nós custamos tanto a comprar que agora o mercado não está mais oferecendo. Então nós temos que correr atrás para ver se conseguimos aquele IFA, né, para o próprio Instituto Brasileiro produzir a vacina, que aí dá maior autonomia ao país para proteger sua população. Muito bem, doutor Manuel Fonseca, nosso muito obrigado. Quero agradecer ao senhor por ter tirado um pouquinho do seu tempo para conversar um pouquinho conosco aqui na Rádio Metropolitana. Eu deixo aqui os microfones da Metropolitana para as suas despedidas e dizer que estamos sempre aqui à disposição do senhor e da associação para eventuais manifestos e conversas futuras, doutor Manuel. Eu queria agradecer a você, Ricardo, e ao programa por ter nos convidado, ter essa oportunidade. E eu sempre coloco esse slogan, vacina para todos. Isso é um direito cidadão, né? E é uma forma de proteger a vida. Obrigado, doutor. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Está aí 10 horas mais 29 minutos. Conversei agora com o doutor Manuel Fonseca, mestre em saúde pública e também epidemiologista. E trazendo aí alguns esclarecimentos para nós aqui na Rádio Metropolitana AM 930.